noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais um domingo, 2º de janeiro, e podendo começar a compartilhar das coisas que são bem relevantes para nós. Costumo fazer isso no mês de janeiro, escolhendo temas que tenham relevância, não que os outros não tenham, mas esses temas que nos atraem mais, que tem a ver com os valores da igreja, os valores de que colocamos em evidência na Igreja Batista da Orla. E assim foi semana passada, quando começamos a falar em agregando valor à família. Essa temática tão importante, mas a ideia de agregar valor, como falei, expliquei que vi uma loja dobrar de preço e aquilo com os produtos tudo em evidência, mais caros, e eu perguntei por quê, e a razão foi que havia um contrato com aquela modelo, Gisele Bündchen, não sei nem se a pronúncia é essa mesmo, mas tudo ficou mais caro, mais valoroso. E aí essa ideia que vale mais, que é mais valorizado, a marca mais interessante e salta aos olhos. Essa é a ideia que quero trazer durante esse mês de janeiro, de valorizar o que importa, de trazer evidência para temas bem relevantes. Semana passada falamos então agregando valor à família, valorizando a família, poderia ser chamado assim também. E eu falei sobre sermos um agregador na nossa família, sermos alguém que agrega à sua família boas decisões, agrega pessoas que valham a pena, e faz isso com muito zelo, com muito desejo de que dê certo. E agrega também a função de abençoar isso para a sua vida, para a sua família, ser uma família abençoadora. Agrega também unidade à família, esse valor de sermos um, de quebrarmos as diferenças, de vencermos e superarmos as dificuldades que se apresentam, que toda família tem. Também em agregar valor à família, de organizar a casa, isso ser um valor importante para você, organizar a sua família, por várias razões, porque Deus é um Deus de ordem, porque Deus é um Deus que quer que nossa vida seja uma vida organizada, uma vida que tem prioridades, que tem coisas que aponta como sendo importantes e outras que saem da nossa lista. Então organize a família, organize a casa. Por fim, falei em reafirmar as bases que importam, todas as bases, a fé, o amor, as relações que importam. E se você quer mais detalhes, você pode ir no YouTube e ver retroativo essa mensagem. Então é sobre agregar. Esse mês é sobre isso que quero trazer, sobre valorizar o que importa, sobre agregar valor, trazer algumas coisas que podem, se você já tem muito claro na sua vida, mas certamente reforçar isso como sendo valoroso em cada uma das temáticas, como sendo algo que você vai olhar com uma evidência, porque aquilo importa, realmente importa. E hoje vou sair da parte da família para um outro tema, mas nessa mesma ideia de agregar valor à adoração. Um dos valores muito importantes para nós da Igreja Batista da Orla, a adoração. Adoração é assunto de vida, é assunto de quem vem cultuar a Deus, quem vem aqui para o nosso culto, quem vive também uma vida que adora a Deus, uma vida que o coloca no mais alto lugar. Quem oferta, como fizemos agora há pouco, também financeiramente, quem o adora dessa maneira, quem serve na igreja, porque isso também é adoração.
Lucas 1 fala sobre o adorássemos ou servíssemos como sendo sinônimos. Então tudo que fazemos deve ser para adorar a Deus. Tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Mas como temos feito isso? Como tem sido nossa vida de adoração, de oferta financeira mesmo, de serviço a Deus? Tudo que fazemos para Deus, será que Deus tem se agradado da nossa adoração? Será que você tem dúvida, por exemplo, quanto a ofertar a Deus? Por exemplo, sei que há uma frase corrente para muitos lugares, e essa frase é dita assim: sei que a parte mais difícil de se tornar santa em nossa vida quando nos convertemos é o nosso bolso. Quem já ouviu isso? Você já ouviu? Mas isso também é adoração. E alguém já pode ter dito: será que precisamos dar mesmo dízimo? Falando especificamente mais sobre dinheiro. Será que não podia ser menos? Não podia ser 5%? Como alguns sugeriram já, que não tem um valor fixo. Esse tipo de pergunta revela muito sobre adoração. Revela muito sobre o que está dentro de nós. E mesmo que seja o assunto financeiro, mas eu quero trazer para o mais amplo hoje, mas também falar do financeiro. O que pode potencialmente ocorrer é que parte de nós ainda não se alinhou suficientemente ao coração de Deus. O que provavelmente pode estar ocorrendo é que percebemos muito mal como Deus é de fato, deve ser de fato, valorizado por nós. Esse é o assunto, portanto, dos mais amplos, dos mais relevantes, porque trata de como tratamos Deus, como consideramos Deus, porque não se trata de um ato, embora em um ato revele muita coisa sobre a nossa adoração a Deus. E eu julgo importante que a gente comece o ano refletindo sobre isso, agregando valor à adoração. Vamos ao texto de hoje, Gênesis capítulo 4. E porque esse texto eu poderia escolher outros, mas porque já disse, inclusive domingo passado, que estou lendo Gênesis, estudando, dessa vez com Augusto Nicodemos. Então, mas também anotando as coisas que Deus tem ministrado ao meu coração. Gênesis 4, de 1 a 9, é o texto base de hoje. Eu quero que você acompanhe, então, a nossa leitura. Está na tela para quem preferir. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão,
e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? Até aí. Feche seu olho. Peça a Deus para falar com você hoje. Faça a oração mesmo. Diga: Senhor, que a tua palavra, esse texto, possa vir ao meu encontro hoje. Ore. Senhor, obrigado pela tua palavra. Uma palavra com tantos detalhes, com tantas coisas para serem ditas. Dá-nos graça nessa noite, para o que seja dito sirva para nós em aplicação. Deus nos ajuda. Dependemos completamente do Senhor para que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. É um texto com muitos detalhes mesmo. Ainda ontem, para os jovens, eu estava pregando sobre esse mesmo texto, completamente diferente o tema, era sobre relacionamento. Você também pode ver no YouTube, do Aula Jovem. Mas hoje, então, não pretendo fazer um detalhamento sobre o texto em si. É um texto relevante. Esse texto mostra a oferta, é o ponto inicial que eu vou enfocar. Caim e Abel, dois irmãos, filhos de Adão e Eva, oferecendo a Deus. É um texto que considero histórico mesmo, diferente de alguns liberais que vão considerar Gênesis um relato simbólico. Não cremos assim. Jesus faz referência a Gênesis como um fato histórico. Paulo, em Romanos, também a Adão como um homem de fato. Então, não há motivos para pensarmos em um texto simbólico, embora a simbologia está presente na Bíblia, fazendo referência a Jesus em outros lugares. Mas é um relato histórico, é assim que considero. Caim era agricultor, Abel, pastor de ovelhas. Os dois oferecem a Deus uma parte do fruto do seu trabalho. Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu ao Deus eterno. Abel, por sua vez, pegou o primeiro, a primícia, o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao nosso Deus. Por que esse texto é tão importante? E por que ele fala sobre adoração? Sim, aqui é o registro da adoração feita. Certamente eles aprenderam adoração com Adão, seu pai, sobre sacrifício, sobre a relação com Deus. E Deus fala com Caim, por exemplo, em sequência, falando. Então Deus não deixou, mesmo com a entrada do pecado, Deus não deixou de falar com a descendência de Adão. E aqui é um texto muito, muito, muito importante. Tantas pessoas têm dúvidas em relação à adoração, mas esse texto, ele nos esclarece muito. Às vezes, nosso pensamento de adorador é muito legalista, é muito de vir, e aprendemos isso com o histórico de nosso país, sobre ir à igreja sendo algo, se você não for, você peca. Então, o culto a Deus sendo algo muito ligado à conduta de você não falhar com Deus. E claro que o fundo disso era muito importante, mas para muita gente isso funcionou como sendo algo ritualístico, algo que ficou marcado. Então, penso em adorar a Deus, penso em ir para a igreja. Eu não posso adorar a Deus em casa, com minha vida, o que for. Então, fica esse questionamento na nossa mente. Claro que a nossa vida deve ser uma adoração a Deus. Mentes também com muitos pensamentos sobre cada parte do culto. Então esse texto nos esclarece muito. O que podemos então extrair? Para ser didático, mais uma vez, vou utilizar 3 ideias.
Não que não teria mais, e aqui certamente teria, mas eu quero que você pense, acredito que essas 3 ideias são fundamentais para que todos nós tenhamos muito claro quando pensemos em adoração. Primeira ideia é uma vida santa. Você pode repetir comigo? Uma vida santa. É preciso adorar a Deus com uma vida santa. Aliás, não há como conceber, e parece óbvio o que eu vou dizer, mas você vai entender por que é tão importante eu falar sobre isso. Não dá para conceber adorar a Deus sem uma vida santa. Ainda assim, muitas pessoas procuram fazer isso. Não tem o rigor de, antes de adorar a Deus, consertar a vida. E veja que o próprio texto diz, olha, Caim, se você não procedesse corretamente, certamente não seria aceito. A ideia de que a vida de Caim, e o apóstolo João já fala sobre isso na primeira carta, no capítulo 3, mostra que a vida de Caim era do diabo, era uma vida que não agradava a Deus. Caim estava afastado, e Deus estava dando a chance para ele, dizendo, Caim, se você fizer o que é certo, se você parar com essa vida que não é santa, se você mudar de atitude, se você passar para o lado de cá, e não fazer uma rebelião, e uma vida que não tem nada a ver comigo, tudo isso está implícito naquela fala misericordiosa do nosso Deus a Caim. Caim, se você não fizer o que é certo, certamente você não vai ser aceito. Então não existe a menor possibilidade de Deus se agradar, de alguém vir ofertar algo, vir ao culto, vir ofertar financeiramente inclusive, mas está imerso no pecado. Não se importa com isso. Quando a vida está imersa no pecado, há uma contradição instalada. Como eu posso cultuar a Deus, ofertar algo a Deus, se minha vida está em pecado? É o todo que importa. Essa é a primeira grande lição quando pensamos nesse texto. Deus não olhou apenas para a oferta, Ele olhou também. Mas Ele olhou para a vida. Ele viu a vida de Abel e a sua oferta. A vida de Caim e a sua oferta. Mas primeiro a vida. O todo é que importa. O que está por trás de alguém em pecado que vem à igreja? Satisfação da consciência? Uma justificativa pública de que é alguém do bem, mas que na verdade tem seus ídolos? Deus não é o seu Deus. Uma vida de idolatria. Deus não é o Senhor da vida dele. Quem está imerso no pecado, quem vive uma vida em pecado e não se importa com isso, essa pessoa tem um outro Deus, não é o nosso Deus da Bíblia. Leia 1 João e você vai entender quando ele diz: os filhos de Deus não vivem no pecado. Não é que não peca, não vive no pecado. Como adorar a Deus se o pecado domina? Se a riqueza é o Deus, se o trabalho é o Deus, se o prazer é o Deus, se a vida terrena, a vida boa terrena, chega a ser o Deus. Timothy Keller diz que se qualquer coisa torna-se mais fundamental do que Deus, para a sua felicidade, para o sentido da sua vida, para a sua identidade, essa coisa se tornou o seu ídolo. Então, às vezes a pessoa acha que está adorando a Deus, porque vem à igreja, mas lá no fundo sabe que está longe dele.
Daí tem gente que oferta por culpa. Eu vou falar mais sobre isso no segundo ponto. Mas a motivação não é adorar a Deus. Pode ser outra coisa. A questão é mostrar. Irmãos, é preciso ter vida santa. É preciso pensar em adorar a Deus se minha vida está ajustada para isso. A adoração não começa quando eu oferto algo a Deus. A adoração começa quando eu obedeço a Deus. Quando eu o considero de forma tão suficiente que a minha vida é impactada por isso. E isso me incomoda, o fato de eu estar em pecado, o fato de eu não estar obedecendo a Deus. E aí eu conserto a minha vida. A minha vida, portanto, é um trilhar para a santidade. Somos perfeitos? Não, nunca falamos sobre isso. Nunca. Como o pastor Mário disse aqui hoje, a igreja é o lugar dos imperfeitos. Mas há uma diferença na conduta de querer agradar a Deus, de viver para Deus, viver para a glória de Deus, buscar isso. Não será aceita por Deus nenhuma adoração de alguém que está em pecado, de alguém que vive imerso no pecado. Isso nunca foi adoração, chame de outro nome. Adoração a Deus, baseado nesse texto, em toda a palavra, é de uma vida que quer honrar a Deus. E você começa honrando a Deus quando a sua vida está consertada, quando a sua vida honra a Deus. É provável até que a pessoa nem convertido mesmo seja, como já falei. E não é porque a pessoa está na igreja que ela é cristã. Eu lembro dos mafiosos nos filmes da Itália, mostrando num batizado da criança, numa igreja, mostrando, fazendo doações para a instituição chamada igreja. Mas no dia anterior tinham matado pessoas, ordenado matança, tinham extorquido, tinham feito tudo que é coisa de errado. A igreja recebia o dinheiro, mas Deus não recebia essa oferta. Esse é um bom exemplo. Ananias e Safira, Atos capítulo 5, vão e trazem um montante financeiro que a Bíblia não detalha, só diz que era a metade do valor de uma propriedade que eles venderam. Então não era coisa pouca, um valor alto. Vamos imaginar um terreno hoje aqui de 300 mil reais. Tem terreno muito mais caro, tem terreno bem mais barato também, mas imagine esse valor. Então vender, por exemplo, a 300 mil reais, trazer 150 mil e entregar aqui à igreja, era um valor considerado alto? Deus não aceitou. Eles estavam em confusão, em mentira, mentiram ao Espírito Santo. Depois leia Atos capítulo 5. A conduta esperada por Deus não era essa. É dinheiro, irmãos, mas Deus não aceitou essa oferta. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. A vida da pessoa precisa ser uma adoração antes dela pensar na oferta. Adorar a Deus integralmente é nossa meta. Adorar a Deus em uma vida que ama Jesus, uma vida que adora a Deus, servindo ao Senhor, ofertando e vivendo alinhado com a vontade de Deus. Amém? Qual a segunda ideia, irmãos? Então, pense nessa primeira, uma vida santa. Sua vida está santa, sua vida agrada a Deus. Quando pensar em adoração, pense, minha vida está agradando a Deus. Segunda ideia aqui, oferta pura e honrosa. Oferta das primícias. Você pode repetir comigo? Oferta pura e honrosa. Oferta das primícias. É requerido que a oferta seja pura e honrosa, que seja das primícias. A oferta também importa,
Não é só a vida que importa. Se fosse só a vida e a oferta, Deus não se importasse com a oferta, o texto não diria o que disse. Que Deus olhou Abel e a sua oferta, e olhou Caim e a oferta. Até porque a oferta fala muito sobre a vida. Não necessariamente é o retrato exato, mas ela pode falar bastante, e é o caso. A oferta expressa algo. Quem recebe alguém especial na sua casa, como age? Se você vai receber alguém que você ama muito para um almoço na sua casa, você vai servir qualquer coisa? Não é assim. No mundo dos humanos, não se faz assim. Você não entrega o ordinário. Você não dá das sobras. Você não honra alguém servindo até o que seria um insulto. Segundo Luiz Saião, a teologia de Caim, por exemplo, para Deus qualquer coisa serve. Teologia de Caim, não é a de Abel. Deus não merece prioridade. Há uma ingratidão envolvida. Por que alguém vai tratar Deus assim? Porque no fundo, há pessoas, essa é a ideia do Luiz Saião, achei fantástico isso, uma sacada interessante. Há pessoas que acham que não deveriam ter passado pelo que passou. Não deveriam ter enfrentado a dificuldade que enfrentou. Que as coisas não deveriam ser como são. Que Deus está sendo injusto. A pessoa coleciona um monte de lixo interno e alimenta esse lixo inconscientemente ou conscientemente. E começa a ter a ideia de uma insatisfação com Deus. Portanto, para Deus, eu vou dar qualquer coisa. Às vezes isso não está no pensamento tão claro, mas isso está sendo alimentado. É uma insatisfação pecaminosa com a vida. É o seu caso? Como você tem tratado as coisas de Deus? De qualquer modo, será que lá no fundo você não está com raiva de Deus? E adquiriu em sua vida uma postura de, para Deus, qualquer coisa serve. Deus me compreende. É aquela ideia de que, já que Deus está no controle, mas a coisa não está do meu jeito, eu também não vou fazer nada especial para Ele. Vai qualquer coisa para esse Deus. Nesse sentido, agora digo eu, uma caminhada de insatisfação e esfriamento para com Deus é o combustível para a revolta e o desconforto. Você vai gerando insatisfação, vai gerando um esfriamento com Deus. Daqui a pouco você está revoltado com Ele, num completo desalinhamento e desconforto. Tem gente que lá no fundo acha que Deus deve a ele. Afinal fiz muita coisa a Deus, fiz muita coisa pela igreja, eu servi 20 anos, 30 anos, e é isso que eu recebo em troca? Lá no fundo, uma revolta. Estão cobrando de Deus como se fossem pessoas especiais que estão ajudando Deus a sustentar o universo. Olha, eu me lembro do livro de Malaquias. Já no capítulo 1, os sacerdotes ofereciam animais a Deus no culto e pegavam qualquer animal. O pensamento era o seguinte: já que a gente vai sacrificar um animal, vai morrer, pega aquele cego. Porque quando for para vender o outro, é melhor de vender do que o cego. Esse está com um problema aqui na perna, está manco. Mata esse para Deus, entrega esse aí na igreja. E aí, Deus fala, no capítulo 1 de Malaquias, Deus nos bota para pensar. Eu vou ler esse texto, ele é curto. Malaquias 1, verso 8,
e o verso 12 a 14. São 4 versinhos só. Mas olha que impacto esses versos. Malaquias 1, 8. Depois o 12. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Verso 12. Mas vocês estão profanando o meu nome. Olha como Deus entende. Uma profanação, um absurdo, uma abominação a Deus. Quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Segurou na cadeira aí? Já ofereceu coisa fraca para Deus? Podendo ter oferecido uma melhor? Olha, eu quero contrastar isso com a oferta da viúva pobre. Jesus observou a viúva e coloca isso. Ele conta essa história. Observando, viu uma viuvinha, deu duas moedinhas. E o comentário é o seguinte, que aquela viúva deu mais do que os outros. Porque ela deu tudo que tinha. Vocês entendem o paralelo? Então, a oferta em si, ela não importa. Mas o que importa é o que a oferta está representando. Aí sim ela importa. Então, é um paradoxo, né? Porque eu estou dizendo que a oferta importa. Ao mesmo tempo estou dizendo que ela não importa em si, o quantitativo. Mas o quanto isso representa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Pronto. Então, R$100 para uma pessoa pode ser muito. Pode ser para outro um lixo. Moeda de troca. Acho que agora está mais claro. Então, a oferta importa sim. E quem sabe isso? Eu não vou saber sobre a sua vida. Mas Deus sabe. Aliás, só Deus sabe exatamente o que está dentro do seu coração quando você expressou daquela maneira. A oferta importa. No caso de Abel, também importou. No caso de Caim, também importou. Revelou o que estava no coração. O primeiro ofereceu, olha o detalhe, das primícias do rebanho. Das primícias. O segundo, algo ordinário. Nada especial. Tratou Deus como trataria qualquer outro ídolo, qualquer outra pessoa. Deu lá, ajuda lá, dá qualquer coisa, para não deixar de dar. Será que você já ofertou assim? Eu vou dar para não deixar de dar, para não ficar feio. Olha, meu irmão vai dar, né? Então eu dou alguma coisa também para aparecer, né? Para mostrar que eu dei. Não sei se é o seu caso. Quantas vezes tratamos Deus de qualquer modo? Eu estou falando de oferta. Mas lembro aqui que isso não tem a ver somente com o financeiro. E agora eu quero que você aplique para outras áreas da sua vida. Porque eu estou falando sobre adoração. Adoração é com a vida. Ah, Deus sabe que não deu tempo de eu preparar direito essa mensagem do pequeno grupo. Imagina uma mensagem de última hora. Se eu não tivesse preparado nada e viesse aqui para os irmãos, falasse qualquer coisa aqui na frente, sem preparo. Imagina um louvor sem ensaiar. Vai, agora que tom é? É o quê?
Não, diz aí, começa aí que eu sigo. Imagina um ministério infantil que não preparou nada, vai ficar lá com as crianças, vai fazer o quê? Vai brincar. Risca o amarelinho no chão aí. Na igreja, qualquer coisa serve. Imagine ir para ação social, que é um ato de amor, de misericórdia. A Bíblia mostra como um ato de misericórdia, com o coração fechado. Ei, você aí, entra na fila. É assim? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É para Deus, qualquer coisa serve, eu não me preparo, eu faço de qualquer jeito, o ministério. É para servir a Deus? Queridos, excelência, por consciência de que eu quero honrar Deus. Essa é a melhor adoração. Não é excelência para você aparecer, é excelência para honrar Deus. Faça o melhor para Deus. Oferte o melhor para Deus. Você pode fazer mais. Faça mais. Não é para ninguém, é para Deus. Deus está vendo o seu coração. Deus viu o coração de Abel, que deu das primícias do rebanho. O primeiro carneirinho, sabe como eu entendo isso? Estou lá cuidando, nasceu o primeiro carneirinho, esperou o tempo necessário para ele nascer. Nasceu. Deus, muito obrigado. Meu trabalho está dando certo. Fruto do meu trabalho, Deus, o Senhor me abençoou. Senhor, é para ti. A primeira oferta é para ti. Quem está entendendo? Honrar a Deus. Honrar. Quantos cordeirinhos viriam depois? É isso que estava no coração de Abel. Para Deus o melhor. A honra. O meu melhor em qualquer coisa que eu faça, não para aparecer, para dar o melhor para Deus. Por fim, irmãos, motivação correta. Pode repetir comigo? Motivação correta. E aí, perceba, há tantas motivações pelas quais a gente faz as coisas. Mas eu listei algumas. Porque nós cultuamos a Deus, porque nós ofertamos a Deus, porque nós servimos a Deus. Honrar a Deus, honrar a Deus. Bote isso na sua mente. Tudo que eu faço para Deus precisa ser o meu melhor, para que eu honre a Deus. Se você não está dando o melhor no que você está fazendo para Deus, se arrependa hoje. Se a sua motivação está errada, olhe outras coisas. Gratidão a Deus. São coisas que se alinham. Honrar a Deus, agradecer a Deus, fidelidade a Deus. Eu estou sendo fiel a Deus. Isso também é motivo. Querer que o reino de Deus cresça, se expanda. Irmãos, eu poderia listar muito mais coisa, mas o resumo disso é isso, é uma vida que compreendeu que Deus é o primeiro, que Deus é minha prioridade, que eu não posso tratar Deus de qualquer modo. Isso é vida piedosa. Isso é vida de quem compreendeu o Evangelho. O que Deus fez por nós é incomparavelmente, eu não tenho como pagar, é impagável. Eu aceito a graça, eu aceito, mas isso gera em mim um movimento de honrar a Deus, um movimento de adorar a Deus, de servi-lo, de viver para Ele, de dar o meu melhor, de fazer a minha vida valer a pena para Ele. Essa é a adoração, irmãos. Esse valor precisa ser agregado à nossa vida, precisa estar em nós. Ele já está em você? Amém, reforce. Ele não está em você,
peça misericórdia a Deus. Hoje se arrependa e passe a viver da maneira correta. Qual a motivação? E aí, eu já vi tantas coisas acontecerem. A gente escuta muita coisa. Tem gente que vem, por exemplo, a oferta, né? Tem gente que dá aqui, mas não sabe nem por que dá. Ah, é uma parte do culto. Eu vou lá e dou. Mas não tem a consciência das coisas que eu falei. Tem gente que dá por medo. Ouviu muito alguns dizerem: olhe, se você não der o dízimo, o devorador vai na sua casa. Você vai perder tudo que você tem. Você vai estar autorizando os demônios tomarem o que você tem. Tem tanta coisa que se diz por aí. O Deus de graça não é bem assim, né, irmãos? Não é assim. O texto, fora de contexto, pode complicar a vida de muita gente, mas não é por isso que a gente dá. Não é por medo. Embora eu precise ter temor a Deus. Embora eu preciso compreender que Deus espera de mim algo. Por obrigação. Eu já vi pessoas comentando comigo: pastor, tem que dar o dízimo mesmo? Cara fechada. E eu digo: meu Deus, o que está no coração dessa pessoa? Você entende? Porque se eu pergunto, eu tenho que dar o dízimo mesmo, eu vou dar por quê, irmãos? Por uma obrigação. Eu não vou dar para estar honrando Deus. A pergunta deveria ser: pastor, eu tenho que dar só 10% mesmo? A pergunta deveria ser essa. Ou pastor, eu dou muito mais para Deus. Eu quero honrar esse Deus. Eu quero fazer mais para Deus. Tem gente que dá para ser visto. Jesus relatou isso. Não estou inventando. Certamente aqui pode ter alguém que faz isso. Vem aqui, levanta e dá para ser visto. Que deu. Não posso julgar, mas pode acontecer isso. Para não deixar de participar, e aí duas conotações. A primeira, para não ficar feio, ou a segunda, que é uma conotação já por amar, né? A pessoa dá um valor bem baixo mesmo, porque ela não podia dar outro valor, mas ela dá o mínimo porque ela quer ajudar. Aí é bom. E tem gente que dá apenas para satisfazer a mente. Eu listei, mas pode ter mais. Dê ao Senhor. Dê da sua vida. Oferte. Oferte ministerialmente. Faça mais para Deus por amar a Deus. Por honrá-lo. Esse é o motivo. Por que motivo você faz as coisas que faz para Deus? Esse é o dia, a noite, que você pode reavaliar o que você tem feito. Tem sido feito com a motivação certa, com a motivação errada? Que Deus possa nos conscientizar isso. Quero concluir dizendo que adorar a Deus é, sobretudo, uma atitude de fé. A fé precisa nos mover. Eu preciso crer nisso. Se você não crê, está longe do que Deus espera de você. A fé para nos conduzir a uma vida de adoração. A fé para nos impulsionar a ofertar de forma honrosa a Deus, colocando Deus em uma posição alta, ofertando o nosso melhor para Ele, a dar das primícias a Deus, do que sai primeiro e não do que sobra. A fé para fazer tudo para Deus de forma correta, com a motivação correta. Assim é o exemplo de Abel. E leio o último verso da noite, Hebreus 11, verso 4. Hebreus 11, verso 4. Que resume bem o que aconteceu naquele momento, no Novo Testamento, fazendo referência a Gênesis 4. E o autor aos Hebreus hoje. Irmãos, façamos o nosso melhor para Deus. Essa é a vida de adoração, pelos motivos certos, fazendo a coisa certa e dando o nosso melhor para Deus. Que você possa agregar
esse pensamento, esse valor, essa ideia de adorar a Deus assim, em nome de Jesus.